Glória a Deus por mais uma noite. Hoje temos um título para esse culto, que é o culto de libertação. Sabemos que Deus ele liberta todos os dias, mas é para uma melhor organização da casa de Deus. Um culto de libertação, onde a gente traz o ensinamento voltado na parte espiritual, né? O agir do inimigo, como ele age, a sua estratégia, como nós devemos usar as ferramentas espirituais para poder combater o inimigo de nossas almas. Eu acredito que todos vão ser edificados através dessa palavra, se você estiver e ficar continuamente até o final ligado no reino do Espírito, no reino do céu. E para começar essa mensagem, vamos abrir nossa Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, e o versículo 43 em diante. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, e o versículo 43. E diz o título assim: a estratégia de Satanás. Então, o reino do espírito das trevas, ele é um reino muito organizado e muito bem preparado para executar a sua missão maligna aqui na terra contra toda a humanidade, matando, roubando, destruindo, tirando a paz de todo o ser humano, daqueles que ele encontrar uma brecha. E quando se fala em estratégia, ele sabe entrar em um lugar disfarçadamente, sem que alguém perceba que ele está no meio. Mas graças a Deus, que ainda neste planeta Terra, existem homens de Deus, mulher de Deus, que vive orando, e o Senhor, ele traz a revelação, e nós identificamos o inimigo das trevas que vem nos afrontar, que está ali para pelejar contra a nossa vida. E a estratégia dele é um modo de entrar e ali se alojar para trazer a destruição, para trazer a separação, para causar um dano irreparável. Ele usa de estratégia, tanto no bairro, como nas cidades e como nos países. Ele tem a sua estratégia, o seu modo de entrar e ali permanecer infiltrado. Versículo 43, vamos se alimentar do versículo 43, e a tua Bíblia também diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, porém não encontra. Aqui a Bíblia está bem clara que Jesus está ensinando, e ele fala no exato momento da libertação de uma vida, de uma alma. Alma esta que estava sendo acorrentada pela força, pelo poderio maligno de Satanás no corpo desta pessoa. E aqui é o exato momento que quando ele fala que o espírito imundo, ele sai do homem ou da mulher, da criança, do jovem, quando ele se retira através do poder de Deus, quando o Senhor expulsa essa entidade suja, nojenta, maligna. Diz a Bíblia que esse espírito imundo, ele anda por lugares áridos e ele fica vagando. É o nome do primeiro tema, do primeiro tópico desta mensagem, é Satanás
anda vagando. E o reino das trevas, ele é espiritual, é verdadeiro, existe. Jesus disse que quando ele sai, quando a pessoa é liberta, ele fica em lugares áridos, vagando, ele não tem rumo. Quando a gente vai sair, nós temos um rumo. Hoje eu vou para a igreja, o meu rumo é a igreja. Satanás, ele anda sem rumo, ele fica vagando, buscando almas para se apoderar e destruir aquela vida. Então ele fica vagando e a casa ou família, ou aquele crente troncho ou desconcertado que ele encontrar, é ali que ele vai se apossar. Quando a pessoa é liberta, foi liberta. E a gente vai aprender, depois que a gente recebe a libertação, como nós devemos proceder, para que ele vagando não volte novamente a perturbar a nossa vida. Porque uma vez liberto, nós temos que permanecer sempre liberto para a glória do Senhor. E não permitir a entrada desses espíritos malignos para a nossa vida. E ele fica vagando, procurando repouso, porém não encontra. Tudo o que ele quer é repousar em uma alma, em uma vida. Ele está sedento por vidas, ele está sedento por almas, para matar, afligir, destruir aquela vida. Eu quero que a gente dê continuidade a este pensamento, como a Bíblia está dizendo. Você marca aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, marca aí com o dedo, com um marcador, que a gente vai voltar. Vamos abrir agora a palavra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Foi no céu e voltou. Eita benção. Livro de Jó, capítulo 1. Versículo 7. Olha a palavra que diz que Satanás ele rodeia a terra, está vendo? Olha, 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo ele está em todo canto, ele está vagando. O projeto dele é vagar, encontrar almas. Ele quer destruir, é a função do inimigo destruir almas. Mas que a nossa casa não seja o alvo de Satanás, mas seja o alvo do Espírito Santo, que ele habite em nossa vida, em nosso viver continuamente. Mas Satanás não tem vez. Satanás ele é pobre, ele não tem casa, ele quer se apossar de um corpo, ele quer prender vidas, ele quer colocar as pessoas debaixo desse jugo terrível do peso, do engano, da lascívia, de tudo que é errado ele quer colocar. É o planejar do inimigo. E nós acabamos de ver que o inimigo ele fica rodeando a terra buscando repouso para tragar vidas, e ele quer uma alma vulnerável. Como a gente pode se fortalecer do inimigo? Orando, lendo a Bíblia, indo à casa do Senhor. E uma das coisas que eu posso dizer aqui, vivendo a palavra do Senhor. Pregar é fácil.
Louvar é fácil. Dirigir um culto é fácil. Mas Deus não quer saber de nada disso. Eu posso aqui, irmãos, errar a letra. Mas Deus olha primeiro o meu coração. Então, se o meu coração for verdadeiro, Ele já recebeu o que você fez. Se o meu coração está sendo verdadeiro diante de Deus, Deus já recebeu o que eu estou fazendo, a obra espiritual para Ele. E o inimigo não vai ter vez para me derrotar, porque eu estou vivendo a palavra. E quando se vive a palavra, ele não tem força para nos derrotar. Porque quando se vive a palavra, ele não tem domínio sobre a nossa vida. A preocupação hoje das famílias são os filhos. O pai evangélico, a mãe evangélica, os filhos não são. Então é uma luta, sim ou não? Porque os filhos dão lugar para essas coisas acontecer. E o pai e a mãe tem que estar vivendo em constante oração, pedindo graça, misericórdia, para que ele liberte os seus filhos. Quando ele não consegue com você, ele vai buscar alguém que está vulnerável. E quando ele encontra ele ali, ele repousa. E quando ele repousa, aquela vida ali, ela vem para próximo da gente para nos perturbar. E a gente crente tem o costume de dizer, se ele vir, vai me ouvir. Se ela vir, vai me escutar. Não é a pessoa. Eu costumo dizer, é o inimigo. Mas também pedimos a Deus o discernimento de espírito. Nem tudo que as pessoas fazem é o inimigo, mas é a natureza ruim, perversa da própria pessoa. Porque nem tudo é o inimigo. O inimigo, o certo da gente hoje, irmãos, é dar trabalho ao inimigo. Mas o inimigo está assim, olha, ele comentando, uma ilustração, ele comenta com outro, olha para ali. O que ele está fazendo, nem precisa a gente mais agir, porque a pessoa mesmo está fazendo o que ele quer fazer. Então o inimigo fica lá, ó, está bom demais, assim eu vou ficar sem trabalho. É tudo o que ele quer, ficar sem trabalho. Mas nesta noite saia com a ousadia do Espírito Santo. Eu vou dar trabalho no reino do inferno. Como? Orando, louvando, lendo a Bíblia, descendo à casa do Senhor Jesus, indo para os cultos, obedecendo a Deus. E isso dá trabalho para o inimigo, você nem imagina. Agora, se você deixa de fazer essas coisas, você já está na mão dele, você já está sendo dominado por ele, porque nem tudo é o inimigo, é a gente mesmo. Por não vigiar, dá o repouso para ele se achegar para a nossa vida. E ele está rodeando, está vagando. Vamos concluir este pensamento marcando aí sempre Mateus, que eu vou voltar para Mateus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. E o versículo 8 fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Olha, tem um assunto aqui muito importante para a nossa vida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em, olha aí, derredor, ele se aproximou mais, olha. Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o certo é que o inimigo ele fique do portão para fora da nossa casa. Esse é o certo, é o limite. Ele não pode entrar do portão para casa, para dentro da nossa casa, não pode. Irmão, o senhor está falando isso, mas me dê a receita para que isso não aconteça. Eu sou crente, eu jejuo, eu oro, mas tem coisas acontecendo ainda na minha vida. Você tem que ter um lugar de oração na tua casa para ele não chegar.
você tem que estar louvando, você tem que estar lendo Bíblia, você tem que obedecer a Deus, para que Ele observe a tua conduta, você procurando viver a palavra de Deus, para que Ele não consiga ter força de se aproximar de você. Quando você está temente a Deus, quando uma pessoa está usada pelo inimigo, quando você se aproxima, o que acontece com ela? Ela fica assim, irmão, perreada, porque na tua vida tem um fogo do Espírito Santo de Deus. Dê trabalho ao inimigo, vale mesmo, vá orar. Eu não estou entendendo. Manda um zap para mim, se não souber eu explico alguma coisa, o pastor explica, mas leia, vá desenvolver, porque isso dá trabalho no inimigo. Do portão para fora ele vai ficar, mas também não vai entrar, porque se entrar vai levar uma rajada de fogo na cara. Aí você vai dizer, aqui não, Satanás, está repreendido no nome de Jesus. Aí o marido, vez é do mundo, ou a mulher, aí chega em casa ignorante, aí a mulher quer dar uma resposta, ou o marido quer dar uma resposta. Não faça isso, mas diga o contrário, aqui não, está repreendido no nome de Jesus. Tu é uma bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar dessa. Declare com a tua boca, porque é assim que eu e você, como cristão, devemos fazer. Porque se eu lançar uma palavra contrária ao inimigo, cai tudo isso, irmãos. Opa, peguei ela. Orou, mas não vigiou, e aí? A Bíblia diz o quê? Sede vigilantes, vigiem, porque Ele está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor quem está? O anjo do Senhor. Todas as vezes que eu vou trabalhar, eu me ajoelho pela manhã e digo, Senhor, acampa o anjo. Aí depois eu digo, não, acampe não, o anjo do Senhor já está comigo, mas me leva em paz e me traz em paz. Eu estou lá no prédio, lá varrendo lá, Senhor, me dá livramento, porque esse carro que está na rua, ele pode capotar e pegar em mim. Eu já estou orando, porque eu trabalho ali na avenida ali de vez em quando, e passa muito carro, e eu vou orando, sempre em oração. E Ele não vai ter poder sobre a nossa vida, Ele não vai ter domínio sobre nossa vida, mas fique esperto, que Ele pode usar alguém que está próximo a gente, para nos atingir. E Ele conhece a nossa falha, fraqueza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita raiva de quando alguém fala alguma coisa que não é certa. Eu fico com muita raiva. Eu estou certo, mas eu estou com raiva. Então Ele vai usar essa pessoa para me trazer mais raiva. E eu peque com a minha boca. Mas eu estou certo. Mas no reino dos céus não funciona desse jeito. Livre-se da aparência do mal. Eu já estou correndo há algum tempo de certas pessoas, evitando o contato, evitando falar, porque essas pessoas não tem como você estar mais ali para conversar, para ter amizade, porque essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo, ela está provando a gente o tempo todo, indireta, gracinha, e isso eu não vou suportar, então eu vou fugir da aparência do mal, mas Deus liberta essa pessoa, porque o inimigo sabe que ela vinha, eu vou ficar com raiva, então eu vou pecar, quando eu colocar tudo para fora, e eu não quero fazer isso, então eu fujo. Irmão, mas você é muito mole. Não, quer dizer que Davi era mole? Davi teve um tempo que ficou fugindo do rei Saul, o inimigo que estava lá, ele deu lugar ao rei Saul, mas Davi fugiu do rei Saul. Tem momentos que você vai ter que se afastar para Deus trabalhar na vida de certas pessoas, porque a minha resposta vai me fazer pecar, mas a resposta de Deus vai pegar essa pessoa de um jeito, ou ela se conserta, ou ela se muda, ou se não, se Deus quiser, desce até a cova. Irmão, estou com medo. Porque Deus é poderoso, não mexe com o ungido de Deus. E Ele está ao vosso derredor, mas a Bíblia diz, sejam vigilantes. Cuidado, vigie com ele, porque ele é muito astucioso. Ele é o enganador da vossa vida.